Gurizada, o negócio é o seguinte, eu conversei com o empresário daquele que é o jogador mais valorizado no Inter neste momento. Aliás, o jogador mais procurado por outros clubes. Eu estou falando de Pedro Henrique e já coloco como manchete para vocês. O Inter terá que sentar à mesa para renegociar com Pedro Henrique, senão terá problemas ali na frente. O meu vídeo é em nome do PEC Colorado. Aquele projeto lindo, maravilhoso, a assinatura anual da cerveja colorada, uma cerveja exclusiva, artesanal e licenciada pelo Inter. As vendas, chegou a hora. Começam nesta quinta-feira. Entra lá em peccolorado.com.br, PEC, P-A-C-K, colorado.com.br e garante o teu PEC. Tu paga em 12 parcelas durante um ano, recebendo a cerveja do Inter na tua casa, taças colecionáveis, fascículos te contando os momentos mais importantes da história do clube, R$ 49,90 ou R$ 69,90 ou o pack mais completo de R$ 99,90. É ou não é um baita presente também pro teu pai, pro teu irmão, pro teu amigo, pro teu filho? peccolorado.com.br. Não dá para ficar de fora desse projeto, é simplesmente maravilhoso. Atenção! Vagas limitadas, são poucos packs, menos de 2.000. 1.909 packs, justamente o ano da fundação do Internacional. Em nome do PEC Colorado, eu rodo a vinheta e na volta a gente fala de Pedro Henrique. O Inter vai ter que negociar. O atacante Pedro Henrique, 32 anos completados em junho, e o jogador, nas últimas semanas, no estádio Beira-Rio, mais procurado por outros clubes. Não foi apenas o São Paulo, o Flamengo também manifestou interesse na sua contratação. O Pedro Henrique é hoje o jogador mais valorizado, não apenas pelo futebol que vem desempenhando, mas especialmente por esse assédio de outros clubes que querem a sua contratação. Pois bem, o Pedro Henrique está justamente no momento de troca de empresário. Ele ficou um tempo sem empresário, aí começou uma negociação com o empresário Fernando Matos, que está entrando neste mercado, não chegou a assinar nenhum contrato, mas começaram a surgir muitas propostas, houve um certo desgaste do Pedro Henrique, um desgaste público, e o Pedro Henrique decidiu interromper a negociação com o Fernando Matos, e agora o seu empresário é Michael Portela, que, entre outros jogadores, também empresaria o zagueiro do Grêmio, Jeromel, o goleiro gremista Breno, o lateral esquerdo colorado, René, e também o hoje goleiro reserva do Internacional, Daniel. Michael Portela, e eu conversei com o Portela nas últimas horas, por telefone, para tentar entender o momento do Pedro Henrique. Bem, o Michael Portela já teve uma primeira reunião com o Internacional, foi especificamente com o William Thomas, para uma primeira conversa, para se apresentar como novo empresário do Pedro Henrique e, na verdade, para agendar uma conversa para começar a tratar das questões mais específicas. Lembrando, Pedro Henrique tem contrato com o Internacional até o final de 24, porque ele vai atingir as metas e terá uma renovação de 23 para 24 praticamente automática. O Michael Portela viajou para a Ásia para tratar de outros jogadores e retorna ao Brasil no dia 1º de novembro. E aí vai conversar com a direção do Internacional. E na minha conversa com ele, o que eu percebi, embora se tenha um contrato assinado, é que o jogador espera uma valorização. Mas não se trata apenas de uma valorização. Talvez de uma rediscussão, uma reavaliação do contrato, algo mais. Porque o Portela me disse o seguinte: o Pedro Henrique é dos jogadores do futebol brasileiro que decidem os jogos. E aí me questionou: Meneghetti, quem está fazendo isso hoje no cenário atual? Nós sabemos o potencial do jogador e o Inter também tem que entender este momento. E aí ele falou: eu quero saber, nós queremos saber, ele, Michael Portela e o Pedro Henrique, qual o projeto que o Internacional tem para o Pedro Henrique. Falei para ele se ele tinha ciência
dos assédios de outros clubes. Ele disse que sim, que tomou conhecimento, que já está no futebol há muito tempo, mas fez ali uma crítica, né? Acha que faltou o preparo para quem estava cercando o Pedro Henrique para tratar melhor estas situações e que o jogador acabou sendo excessiva e desnecessariamente exposto. No que eu concordo com ele, não com relação à falta de preparo, mas uma exposição demasiada. O Pedro Henrique tem uma empatia muito forte com a torcida colorada. O torcedor do Internacional abraçou o Pedro Henrique, abraçou o alemão, como um jogador que nasce no interior, que vai para fora, ganha o mundo e volta já com 32 anos e tem uma identificação, ele já se assumiu colorado. Isso aí acaba sempre facilitando a aderência do atleta com a torcida. Mas a gente sabe, né? A gente que está no futebol há bastante tempo também, quando começam a surgir muitas propostas, um assédio muito corriqueiro, e eu nem digo aqui que aquele que estava na iminência de assinar para empresariar o Pedro Henrique, estivesse inventando propostas. Não é isso, mas às vezes o empresário, no afã de fazer negócio, de valorizar o seu produto, o seu jogador, sai ofertando, sai vazando informação, e isso nem sempre é saudável para a relação do atleta com a torcida. E o Michael Portela disse que acha que o Pedro Henrique ficou excessivo e desnecessariamente exposto, e eu concordo com ele. Agora, o que é estranho, e é só o futebol que permite isso, é o seguinte. Observem, o Pedro Henrique tem um contrato com o Internacional assinado, tem lá sua remuneração na casa de 300 mil reais. Ele veio ganhando menos, né? E ele está dando conta do recado, e você sabe o quanto eu falo do futebol e do quanto eu acho que esse jogador tem a vitória pessoal sobre o seu marcador, que precisa ser valorizada. Como é que o empresário vai sentar com a Internacional e dizer assim, olha, eu quero um aumento, o Pedro Henrique hoje é o grande expoente do time, é isso, aquilo. Tá bem, e é legítimo que o Internacional lhe valorize e dê um aumento. Mas se o Internacional tivesse contratado um jogador que não desse resposta, que não rendesse aquilo que o salário, por exemplo, compra e paga, 300 mil reais. O Internacional poderia, isso vale para qualquer clube, chamar o jogador e falar assim, olha, não está rendendo não, a gente quer uma redução aqui, em vez de 300, vamos te pagar 180, isso está muito bem pago. O futebol brasileiro é paternalista e ele permite sim que o jogador vá rediscutir contrato. Eu não acho errado o Pedro Henrique ser valorizado. Eu acho que ele merece ser valorizado. O que eu estou questionando aqui é, de forma conceitual, estas regras e essas relações do futebol. O futebol é paternalista e ele sempre protege o jogador, a ponto de, isso é verdadeiro, um jogador, quando ele quer ir embora, ele pode ter contrato assinado por 20 anos. Quando ele quer ir embora, ele vai no presidente do clube e diz, eu quero ir embora, eu tenho esta proposta e eu quero ir embora. E aí é só uma negociação entre as partes, uma formalidade para que o jogador seja liberado, seja vendido, seja negociado ou seja emprestado nas próximas horas. É assim que acontece no futebol. Acho que o Pedro Henrique merece uma valorização, merece um aumento de salário, mas condições de impor só porque tem propostas, ele não tem. E o Internacional tem o vínculo do jogador e alguém teria que negociar com o clube primeiro. Então, tem que ser uma conversa, essa do Michael Portela com a direção colorada, de muito respeito, eu acho que vai ser assim, e de respeito ao contrato vigente e que está assinado. Mas que o Pedro Henrique merece uma valorização, eu não tenho nenhuma dúvida. Mas fiquei com a impressão de que se esta valorização não for ao encontro daquilo que imagina e espera o Pedro Henrique, talvez com uma prorrogação, ampliação do contrato, algumas cláusulas de metas de atingimento para novas valorizações automáticas, o Inter poderá ter um problema. Todo mundo inscrito no meu canal, todo mundo ativando as notificações ali no sininho e deixando o like. O vídeo é em nome do PEC Colorado. Atenção, as vendas começam amanhã, quinta-feira. Vai acabar rapidinho, moçada. peccolorado.com.br, garante o teu, cerveja licenciada, exclusiva, cerveja artesanal, cerveja feita em Curitiba, e é boa a cerveja, gente. Eu vou te dizer que a cerveja é boa, tu recebe na tua casa, packzinho, com a cerveja, com taças colecionáveis, conforme o pack que tu escolher, e ainda fascículos, revistinhas te contando os momentos mais importantes, mais marcantes da história colorada. Não fica de fora deste projeto, é um baita presente também. peccolorado.com.br. Feitoria gurizada. Vai, um abraço.